Pode ir. Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsta Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Mukhaṁ karoti vācalam pangulanghayate girim Jadakripatamaham vande Sri Guru Dinataram Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Vrindavana Pate Jaya Soma Soma More Sanaksanandana Sanatana Naradeja Gopishara Vraja Vilas Sugangri Padme Prema Prayacha Nirupadhi Namo Namaste Bhaktya Vihina Paradhalakhe Kiptashta Kamadhitaranga Madhye Kripamaitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanarvindam Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopalavata Dasara Gunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No capítulo 12, verso 20, último verso, capítulo 12. Jetu dharmamritam idam jatoktam paryupasate sadadhanamat parama bhaktaste chivame priya. Tradução. Aquele que segue este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupa completamente com fé, fazendo de mim a meta suprema, é muito, muito querido para mim. Significado. Este capítulo descreve a religião da ocupação eterna, a explicação do processo de serviço transcendental para se aproximar do Senhor Supremo. Este processo é muito querido para o Senhor, e ele aceita uma pessoa que esteja ocupada em tal processo. Arjuna perguntou sobre quem é melhor, aquele que se ocupa no caminho do Brahman pessoal ou aquele que se ocupa no serviço pessoal à Suprema Personalidade de Deus. E o Senhor respondeu-lhe tão explicitamente
que não há dúvida de que o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus é o melhor de todos os processos de realização espiritual. Em outras palavras, neste capítulo está decidido que, através da boa associação, a pessoa desenvolve apego pelo serviço devocional puro, e de tal modo aceita um mestre espiritual autêntico, e com ele começa a ouvir e a cantar e observar os princípios regulativos do serviço devocional com fé, apego e devoção. E desse modo se ocupa no serviço transcendental do Senhor. Este caminho é recomendado neste capítulo. Portanto, não há dúvida de que o serviço devocional é o único caminho absoluto para a autorrealização, para se alcançar a suprema personalidade de Deus. A concepção impessoal da suprema verdade absoluta, como se descreve neste capítulo, é recomendada somente até o momento que a pessoa se rende para a autorrealização. Em outras palavras, enquanto a pessoa não tem oportunidade de se associar com um devoto puro, a concepção impessoal pode ser útil. Na concepção impessoal da verdade absoluta, a pessoa trabalha sem resultados frutivos, medita e cultiva conhecimento para compreender espírito e matéria. Isto é necessário enquanto a pessoa não está na associação de um devoto puro. Afortunadamente, se a pessoa desenvolve diretamente um desejo de se ocupar em consciência de Krishna em serviço devocional puro, ela não necessita se submeter a melhoramentos graduais na realização espiritual. O serviço devocional, como se descreve nos 6 capítulos intermediários do Gita, é mais congenial. Não é necessário se preocupar com os materiais para manter corpo e alma juntos, porque pela graça do Senhor tudo se executa automaticamente. Você vê aqui, ó, tem a palavra Bhaktas, ou seja, meus devotos. Capítulo 6 até o 12 trata, Krishna fala, deixa claro quem que é mais querida a ele. O último verso desse último capítulo 12 dos 6 intermediários, ele fala que esses devotos são muito, muito queridos a mim. O Bhakta é o mais querido para Krishna. Bhakta significa que ele pratica Bhakti, ou seja, devoto. Pratica devoção pura, sem mistura de outros processos. Me pergunta aí? Fechar a janela. Me pergunta aí, nada. Chuva aqui. Esse foi o último verso, capítulo 12. Ninguém tem dúvida? Que leu aí? Não, para mim. São Prabhupada comenta, ó, aqui Krishna
explicitamente diz que não há dúvida que o serviço devocional a Deus é o melhor processo de todos os processos de realização espiritual. Este é o caminho recomendado nesse capítulo. Portanto, não há dúvida que o serviço devocional é o único caminho absoluto para a autorrealização. Uma preocupada comigo. No capítulo 13, chama Natureza, o Desfrutador e a Consciência. Verso 1 e 2. Arjuna Uvati. Prakritim Purusham Chaiva Khetram Khetragyam cha Etad Veditum Ichami Jnanam Gyeyam Chakeshava. Shri Bhagavan Uvacha. Idam Shariram Kaunteya Khetramiti Abhidhyate Etadyo Vetitam Prahu Khetragya iti tadvida. Tradução. Arjuna disse: ó meu querido Krishna, quero saber sobre Prakriti, a natureza, Purusha, o desfrutador, o campo e o conhecedor do campo, e sobre o conhecimento e o objeto do conhecimento. A Suprema Personalidade de Deus disse: este corpo, ó filho de Kunti, chama-se o campo. E quem conhece esse corpo chama-se o conhecedor do campo. Significado. Arjuna estava interessado em saber sobre Prakriti, a natureza, Purusha, o desfrutador, Kshetra, o campo, Kshetrigyan, seu conhecedor, e sobre o conhecimento e o objeto do conhecimento. Quando ele perguntou a respeito de tudo isso, Krishna disse que este corpo chama-se o campo, e quem conhece este corpo chama-se conhecedor do campo. Este corpo é o campo de atividade da alma condicionada. A alma condicionada está aprisionada na existência material, e ela tenta assenhorar-se da natureza material. E assim, conforme sua capacidade de dominar a natureza material, ela obtém um campo de atividade. Este campo de atividade é o corpo. E o que é o corpo? O corpo é feito de sentidos. A alma condicionada quer desfrutar dos sentidos, e de acordo com seu empenho em obter prazer dos sentidos, ela recebe um corpo, ou campo de atividades. Por isso, o corpo é chamado Kshetra, ou o campo de atividades da alma condicionada. E aquele que não deve se identificar com o corpo chama-se Kshetragyan, o conhecedor do campo. Não é muito difícil compreender a diferença entre o campo e o seu conhecedor. O corpo é o conhecedor do corpo. Qualquer um pode perceber que, da infância à velhice, ele passa por muitas mudanças físicas, apesar de que continua sendo a mesma pessoa. Logo, a diferença entre o conhecedor do campo de atividade e o próprio campo. A alma condicionada, viva, pode então compreender que é diferente do corpo. No começo, descreveu-se
que a entidade viva está dentro do corpo e que este passa da infância à adolescência, da adolescência à fase adulta, da fase adulta à velhice. E aquele que possui o corpo sabe que ele está mudando. O possuidor é distintamente Kshetriyan. Às vezes pensamos, sou feliz, sou um homem, sou uma mulher, sou um cachorro, sou um gato. Estas são as designações corpóreas do conhecedor. O conhecedor, entretanto, é diferente do corpo. Embora possamos usar muitos artigos, nossas roupas, etc., sabemos que somos diferentes daquilo que usamos. Do mesmo modo, com um pouco de introspecção, também compreendemos que somos diferentes do corpo. Eu, você, ou quem quer que seja que possua um corpo, é conhecido por Kshetriyan. O conhecedor do corpo de atividades é o corpo, é chamado Kshetra, o campo em si. No primeiros 6 capítulos do Bhagavad Gita, é descrito o conhecedor do corpo, e a entidade viva, e a posição através da qual é possível compreender o Senhor Supremo. Nos 6 capítulos intermediários do Bhagavad Gita, tem-se a descrição da suprema personalidade de Deus e como a alma individual presta serviço devocional à super-alma. A posição superior da suprema personalidade de Deus e a posição subordinada da alma individual são taxativamente definidas nesses capítulos. Em todas as circunstâncias, as entidades vivas são subordinadas. Porém, por estarem mergulhadas no esquecimento, elas sofrem. Quando iluminadas por atividades piedosas, elas são diferentemente capacitadas a aproximar-se do Senhor Supremo, tais como aflitos, os que precisam de dinheiro, os inquisitivos e aqueles que buscam obter conhecimento. Isso também está descrito. Agora, a começar do 13º capítulo, explica-se como a entidade viva entra em contato com a natureza material e como o Senhor Supremo a liberta através dos diferentes métodos das atividades fruitivas. Cultivo de conhecimento, execução de serviço devocional. Embora seja inteiramente diferente do corpo material, a entidade viva, de algum modo, envolve-se com ele. Isso também é explicado. Então o campo é o quê? O que está falando aqui é o campo? Quem escutou aí? Pelo que eu entendi, o campo de atividade é o corpo. Está Isso, escrito no texto. Agora, existe outro campo de atividade ou não? Não, aqui está comparando o corpo com o campo e a alma com o conhecedor desse campo, que é o corpo, a entidade viva. Fazendo uma analogia aqui do corpo com a alma e com o campo e o conhecedor desse campo. Aí esse capítulo vai explicar como que a entidade viva entra em contato com a natureza material. E aí recebe o corpo material e como que ela depois pode ser liberada através de vários processos espirituais. Primeiro, atividades fruitivas, cultivo de conhecimento e serviço devocional. Isso tudo vai ser explicado nisso. Vai ser explicado como a entidade viva, na verdade, é completamente diferente desse corpo material. Então, Krishna explicou, igual a gente troca de roupa todo dia, a alma troca de corpo toda a vida. Quando esse corpo fica velho, a alma recebe outro corpo depois, troca de corpo por um novo. Mas não significa que vai passar assim, só troca, né? Dependendo das atividades, a gente
pode sofrer no inferno bastante. Então não é assim também, troca de corpo. Antes disso, depende das atividades que a gente vai fazer aqui, né? E o inferno existe e a gente deve ter uma vida livre de pecado para não ir para ele. E tem gente que esse conceito de reencarnação pensa, não, então não preciso preocupar muito, depois eu vou trocar de corpo. Aí é problema. Porque Krishna fala toda atividade que a gente faz na Terra, que é contra as escrituras, a gente vai ter que pagar depois. Como? Com sofrimento. Depois que partir desse mundo. Então, deve ser atento para as atividades nesse mundo. Fala, Dev, só uma pergunta. Você falou da gente pagar com, né, tudo que a gente faz com sofrimento. A gente tem alguma influência nesse sofrimento? A gente pode escolher, por exemplo, a gente tem autonomia de escolher vamos supor, Não, aí o corpo, não? nada, nada. Depende do que a gente faz mesmo aqui. Depende só disso. Por isso que é bom seguir esses princípios, não comer carne, peixe, ovo, não usar droga nenhuma, beber, fumar, não participar de jogo de azar e não praticar sexo ilícito. Por isso que a gente segue esses princípios para ficar livre. Esses são os pecados básicos, né? E aí depois tem vários outros, mas deve tentar ficar livre de todos eles para evitar o sofrimento depois, né? Porque não dá para escolher, de acordo com o que a gente faz aqui, tem uma certa punição pela ordem de Deus. Depende da gente o que vai fazer aqui, né? Então, se tiver uma vida livre dessas coisas aí, cantar o Mahamantra, tentar progredir, interiorizar as coisas, a gente progride nessa vida. Pode continuar na próxima. Verso 3. Kshetragyan chapimam vidhi sarva kshetresu bharata kshetra kshetragyayo gyanam jatta gyanam matam mama. Tradução. Ó filho de Bharata, você deve compreender que Alguém quer ler aí mais? Então vamos. Tradução. Ó filho de Bharata, você deve compreender que eu também sou o conhecedor dentro de todos os corpos. E compreender este corpo e seu proprietário chama-se conhecimento. Esta é a minha opinião. Significado. Discutindo o tema deste corpo e do proprietário do corpo, da alma e da superalma, encontraremos três diferentes tópicos de estudo: o Senhor, a entidade viva e a matéria. Em todo o campo de atividades, em todo o corpo, existem duas almas, a alma individual e a superalma. Porque a superalma é a expansão plenária da suprema personalidade de Deus, Krishna. Krishna diz: eu sou também o conhecedor, mas eu não sou o proprietário individual do corpo. Eu sou o superconhecedor. Eu estou presente em todo o corpo como Paramatma, ou a superalma.
Aquele que estuda muito minuciosamente o tema do campo de atividades e seu conhecedor, do ponto de vista deste Gita, pode alcançar o conhecimento. O Senhor diz: Eu sou o conhecedor do campo de atividades em cada corpo individual. O indivíduo pode ser o conhecedor de seu próprio corpo, mas não tem conhecimento de outros corpos. A suprema personalidade de Deus, que está presente como a superalma em todos os corpos, conhece tudo sobre todos os corpos. Ele conhece todos os diferentes corpos e todas as diversas espécies de vida. Um cidadão pode conhecer tudo sobre o seu pequeno pedaço de terra, mas o rei conhece não somente seu palácio, mas todas as propriedades possuídas pelos cidadãos individuais. Similarmente, uma pessoa pode ser o proprietário do corpo individualmente, mas o Senhor Supremo é o proprietário de todos os corpos. O rei é o proprietário original do reino, e o cidadão é o proprietário secundário. Similarmente, o Senhor Supremo é o proprietário supremo de todos os corpos. O corpo consiste dos sentidos. O Senhor Supremo é Rikshekesha, que significa controlador de sentidos. Ele é o controlador original dos sentidos, assim como o rei é o controlador original de todas as atividades do Estado, e os cidadãos são controladores secundários. O Senhor também diz: Eu também sou conhecedor. Isto significa que ele é o super conhecedor. A alma individual conhece somente seu corpo particular. Na literatura védica está declarado: Este corpo chama-se Kshetra, e dentro dele mora o proprietário do corpo, e o Senhor Supremo, que conhece tanto o corpo como o proprietário do corpo. Portanto, ele se chama conhecedor de todos os campos. A diferença entre o campo de atividades, o proprietário das atividades e o supremo proprietário das atividades é descrita a seguir. Conhecimento perfeito da constituição do corpo, da constituição da alma individual e da constituição da superalma. É conhecido do ponto de vista da literatura védica como Jnanam. Esta é a opinião de Krishna. Conhecimento é compreender ambos, a alma e a superalma, como umas e ainda assim distintas. Aquele que não compreende o campo de atividade e o conhecedor das atividades não tem conhecimento perfeito. A pessoa tem que compreender a posição de Prakriti, natureza, Purusha, o desfrutador da natureza, e Ishvara, o conhecedor que domina ou controla a natureza e a alma individual. Não se deve confundir os três em suas diferentes capacidades. Não se deve confundir o pintor, a pintura e o cavalete. Este mundo material, que é o campo de atividades, é a natureza. E o desfrutador da natureza é a entidade viva. E acima de ambos está o Supremo Controlador, a personalidade de Deus. Na linguagem védica se afirma Bhokta Bhogyan Preritaram Cha Matva Sarvam Praktram Trividam Brahman Etat. Existem três concepções de Brahman. Prakriti é Brahman como o campo de atividades. O Diva, a alma individual, também é Brahman e tenta controlar a natureza material. E o controlador de ambos também é Brahman, mas ele é o controlador verdadeiro. Neste capítulo também se explicará que dentre os dois conhecedores, um é falível e o outro é infalível. Um é superior e o outro subordinado. A pessoa que compreende que os dois conhecedores do campo são iguais e idênticos contradiz a suprema personalidade de Deus, que aqui afirma muito claramente que eu sou também o conhecedor do campo de atividades. Uma pessoa que confunde uma corda com uma serpente não tem conhecimento. Existem diferentes tipos de corpos e diferentes proprietários dos corpos. Porque cada alma individual tem sua capacidade individual para dominar a natureza material. Existem corpos diferentes,
mas o Supremo também está presente neles como o controlador. A palavra Cha é significativa, pois indica o número total de corpos. Esta é a opinião de Srila Baladeva Vidyabhusana. Krishna é a superalma presente em cada um dos corpos, a parte da alma individual. E Krishna diz explicitamente aqui que a superalma é o controlador de ambos, o campo de atividades e o desfrutador finito. Essa é uma das diferenças. A gente, como alma, pode conhecer o campo, nosso corpo, mas Krishna está em todos os corpos, como super-alma. Ele conhece todos os campos. Então, isso é uma diferença da alma individual para a super-alma, que é Deus. A gente é diminuto, Krishna é infinito. A gente é infinitesimal, Deus é infinito. E compreender o que é o corpo, o que é, quem é o conhecedor do campo, isso é chamado de conhecimento, ou seja, Jnana. Isso é real Jnana, conhecer, saber a diferença entre o corpo da alma. Não só saber, mas experimentar isso. Saber que a gente é alma espiritual e que o corpo é material. Saber a diferença dos dois. Dentro da alma também está a super-alma, que é Deus em pessoa. Pergunta aí. Amor, deixa eu fazer uma pergunta. Krishna está em tudo e em todos, mas ele é o nosso Paraatma. Ótimo. Agora, cada célula, ele também é um Paraatma, em cada célula nossa. Então, o conhecimento do campo nós devemos ter um cuidado enorme com o nosso corpo, né? Porque nós estamos prejudicando outros seres também aqui dentro, né? Outras células, outros seres vivos. Isso é verdade? Não. Krishna aconselha no Gita, que a gente falou, no verso aqui falou na quinta-feira, que Swami Prabhupada comenta, que a gente deve dar. Aqui no Gita explica que a gente tem uma super-alma só, que ela mora dentro do coração. Então, isso é o que explica. Que dentro do nosso corpo existe uma alma, não existe duas almas, existe uma alma. E dentro dessa alma, que está situada no coração, existe a super-alma. E para o corpo deve ser dado o mínimo de atenção, não muito. É o mínimo só para manter ele em pé, ou seja, para não morrer. Porque morrendo só não vai trazer avanço espiritual para a gente. Então, é tolice não cuidar dele para morrer. Mas é tolice também dar ênfase mais do que o necessário. E qual que é o necessário? Comer mediano só para deixar ele bom
e ter um lugar para dormir, algum dinheiro para ir no médico, não precisa tanto dinheiro, não precisa tanto cuidado com o corpo, né? Isso é o que o Gita aconselha, o mínimo possível de atenção para o corpo, simplesmente para não deixar ele denegrir, ou denegrir não, é ficar ruim ou morrer, né? Porque morrer não vai trazer Bhakti. Então, deixar ele firme, comer comida nutritiva e descansar pelo menos 6, 7 horas por dia, né? Deixar ele descansar assim. E dar ênfase para a prática de Bhakti, que é um processo de interiorização e canto do Mahamantra, escutar as escrituras e na prática de Bhakti. O que o Gita ensina é isso. E a gente não deve apegar ao corpo, né? Deve dar mais atenção para o desenvolvimento do espírito e o mínimo para o corpo. Não que vai largar ele de lado, mas vai dar o mínimo só para deixar ele em pé para praticar a Bhakti. É isso que o Gita explica. A gente tem uma alma dentro do nosso corpo e que dentro dessa alma está a super-alma, que como testemunha das nossas ações aqui, né? E a super-alma está em todos os corpos e conhece todos os campos, todos os corpos. No final fala, Krishna fala que real conhecimento é saber que a super-alma controla ambos o campo de atividades e o desfrutador finito, ou seja, a diva que desfruta desse mundo. Tem dois tipos de conhecedores, um é falível, que é a gente, a diva, o outro é infalível. Um é Deus e o outro é a gente, a alma individual. Baladev, uma pergunta. Quando ele cita aqui que a alma individual tem a capacidade individual para dominar a natureza material, eu posso entender isso como um controle, vamos supor, da ciência, esses avanços científicos, por exemplo, da Aonde gente. que aonde aqui ele Aqui no falou? final, aqui, ele fala, né, aqui depois, quem confunde uma corda com uma cobra nos envolveu o conhecimento. Há diferentes espécies de corpos, né, e há diferentes proprietários dos corpos. Existem diferentes corpos, porque cada alma individual tem sua capacidade individual para dominar a natureza material. Essa dominação da natureza Aqui tá material. falando, pode ser também, aqui tá falando É. que a alma individual dentro do corpo material, ela pode, por exemplo, fazer um foguete
sair da terra, ela pode desfrutar de qualquer coisa que ela quiser e tiver ao alcance dela. Ela pode pegar um animal, matar e comer, por exemplo. Pode construir um prédio de 100 andares, tudo com a natureza material. Ela pode ter algum controle sobre a natureza material. Mas esse controle vai ser sempre limitado, né? Sempre é. Sempre limitado. E inútil também, né? Na hora da morte, acabou tudo. Não vai trazer benefício real para ela nenhum. E aí você chama falso ego de querer se tornar o senhor da natureza material. A gente deve olhar, espiritualista deve tentar olhar a natureza material como criada por Deus, que deve ser usada para voltar para Ele, servir Ele. Quando a gente pensa que deve ser usada para a gente, que a gente é o senhor dela, aí vem o problema. E aí a Por isso que gente eu. Oi, não, desculpa. não pode falar. Não, por isso que hoje, a gente vê hoje, cada vez mais, acho não sei, um conflito, uma geração que meio que, né, com o desenvolvimento da ciência, a gente vê o cientista aí brincando de ser Deus, né? Você vê aí o ser humano em si, ele é inquieto, né? E você vê cada vez mais avanço na ciência para querer controlar o corpo, né? Fazer isso, reproduzir seres humanos em laboratório, construir coração artificial, né? Você tem muito nesse controle genético, né? De É querer isso, é. procurar a imortalidade, né? E É, você vê que, né, aí se pensa, né, como você disse, né, se pensa em valorizar muito o corpo, né, tratar o corpo como uma máquina, né, e aí, vamos supor, falha o coração, a gente vai lá e troca o coração, né, falha o rim, a gente vai e troca o rim, mas a gente acaba não dando um valor principal à alma, né, e aí a gente tem essa, como diria, esse, essa perda no caminho, né, de, de querer valorizar mais o corpo do que a alma, que a ciência está levando a isso, né? é isso, cada vez mais é isso. E aí vem a depressão, né? Cada vez o povo está mais depressivo por causa disso. E essas coisas não podem dar real felicidade para ninguém. Quanto mais busca isso, mais vazio interior ela fica. Você vê o Elon Musk mesmo, que é dessa área, ele mesmo fala isso. Ele mesmo fala que a vida dele é muito complicada. Ele tem problema quase o dia inteiro, sofreu pra caramba, ainda sofre. Ele mesmo fala isso. Então é isso. Hoje em dia, laboratório biológico para todo lado, experiência genética, vírus, vacina, tudo tentando controlar de todo jeito através da natureza material. E o resultado é só sofrimento para eles mesmo. A verdade é essa. Ou fica nervoso com eles e tal. Até dá para entender, né? Mas na verdade eles estão sofrendo mais também. E é impossível ser feliz assim. Isso é no Ocidente, né? No Ocidente é mais assim, no Oriente é outro mundo, né? Não deixa essas coisas entrar muito. É lá a espiritualidade e religião está muito mais enraizado. Essas coisas é mais no Ocidente. O Ocidente praticamente perdeu tudo, né, que tinha. Só o Brasil que ainda resta. Está aí na luta contra vários tipos de coisa satanista e ateísta. O resto já foi tudo embora. Essa é a era que a gente vive, né? Na Bíblia chama Apocalipse, nos Vedas chama Kali. Esse é o tipo de era que a gente vive, onde as forças malignas tendem a prosperar. Porque aí religião só tende a aumentar e a religião só tende a decair. Essa é a era atual.
Por isso é que a gente deve ser forte o suficiente para manter de pé, não ser influenciado por nada dessa sociedade, principalmente ocidental, né, progressista, que eles falam, e não ser omisso e nem aceitar nada que vem deles. Aceitar só o que está nas escrituras. Se for contra, rejeita. De todo jeito. Nem se for a próprio custo da própria vida, deve rejeitar isso. Senão, a gente vende a alma para uma coisa ruim. Aí vai ter que sofrer depois. Agora e depois. Então, isso é uma situação perigosa hoje em dia, né? E principalmente o Ocidente está passando. Bastante perigosa. E quem acha que está tudo normal acaba aceitando, né? Aceitando uma coisa errada. Na verdade, está nada normal. Só não vê quem não quer. Não tem nada normal. Na verdade, está tudo de cabeça para baixo. O certo virou errado. O errado virou certo. Quer ver, bota uma menina para beijar outra menina de 7 anos dentro da aula. Aí filma. Aí a outra vai e fala que aquilo é um absurdo. Ela que está errada que falou isso. Ela é homofóbica, não sei mais o quê. E aí lá na sala de aula está tudo normal. Isso é o tipo de sociedade que a gente vive hoje. Então, por aí a gente tem uma ideia do nível de satanismo que a gente chegou. Quem acha que é normal, viveu no mundo da lua, tá? Ou no mundo da lua alienado, ou é complicente com o satanismo, só pode. E quem vê essas coisas não pode achar normal. Liberação de droga, roubo, achar normal roubar. Ciência no lugar da religião, igual você falou. Laboratório genético. Vírus de vacina criado em laboratório. Isso tudo está acontecendo hoje. Querer mandar foguete para, não sei, para outro planeta, nunca vai acontecer, que é impossível. Manter o povo na ilusão de que isso um dia vai acontecer. Várias coisas, né? O Ocidente afundou nisso. Isso já era previsto pelos nossos Vaishnavas, Swami Prabhupada escreveu, as escrituras védicas escrevem, 11º canto Srimad Bhagavatam. Apocalipse na Bíblia também escreve. Isso está na nossa frente já, só não enxerga quem não quer. A coisa já está na nossa frente. Então, esse é o tipo de sociedade que chegou. E o real praticante não vai dar nenhuma atenção para isso, pelo contrário, vai combater isso de toda maneira, tentar alertar o povo a isso, praticar as escrituras, rejeitar tudo isso e praticar só o que está nas escrituras, fé firme nas escrituras, manter firme aqui, ter uma vida exitosa. E que o mundo inteiro vira isso aí sem problema. Claro, se a gente puder ajudar uma pessoa sequer a entender a situação e não se deixar levar por isso, ótimo. Mas depende de cada um, livre-arbítrio, então que a gente faça por a gente, tenta ajudar também, e no final tudo vai para Deus o que a gente fizer. E esse é o objetivo da vida, né? Daqui a pouco a gente está na beira da morte, vai contar o que a gente fez para Deus. E que o mundo inteiro faça o que eles desejam fazer aí. Acabar com o mundo inteiro, né? Acabar com a religião, acabar com o princípio moral, acabar com o princípio religioso, tudo. Depois eles pagam o preço. Deus está vendo tudo, né? No final das contas, eles são fantoches, na verdade. Tolo.
tolos achando que é o mestre do mundo material. Na verdade, são tolos, ignorantes, não têm ideia do que está fazendo. Acham que são muito espertos, inteligentes, mas na verdade totalmente ignorantes, coberto pela escuridão da ignorância. São invejosos de Deus também. No Gita explica isso, mais para frente nós vamos ler. Como que as pessoas, você citou aí os cientistas, eles têm inveja de Deus. A raiz é isso. Aí tenta senhorar-se da natureza material. E assim, depois Deus afunda eles nas regiões mais profundas do inferno. Krishna fala isso no Gita. Krishna fala, eu jogo ele nas condições infernais, vida após vida. Krishna fala no Gita. A gente deve ficar alerta para essas coisas. Não deve ser alienado do que está acontecendo no mundo também. Do contrário, você vê, tem muita gente que não está percebendo e acaba achando normal e vai indo para o pecado. Não consegue nem combater, porque acha normal. Se alguém leva uma vida piedosa, ele vai ver na frente dele as notícias no jornal, que tem nada normal. Pelo contrário, está tudo anormal. O pecado virou coisa piedosa, a coisa piedosa vira pecado. Qualquer um com um mínimo de consciência piedosa espiritual pode ver isso hoje em dia. Se não vê, está com problema. Alguma coisa errada aí. Pode consertar. E vai ser perigoso. Tudo é normal hoje em dia. Isso é falado logo no começo do Srimad Bhagavatam. No começo do Bhagavatam, os sábios perguntam para Suta Goswami, fala, a era de Kali está vindo. Nessa era, as pessoas vão cometer adultério. O errado vai virar certo, o certo vai virar errado. Ninguém vai respeitar ninguém. Vão destruir a religião. A irreligião vai ser tida como religião e a religião vai ser tida como irreligião. Os governantes vão enganar o povo. Não vai ter compaixão nem com pobres animais, nada. O ser humano vai se tornar orgulhoso, vai querer assenhorar das criações, dos elementos materiais criados por Deus. Vai ter discórdia para todo lado, guerra para todo lado. Então, como que alguém pode ser feliz nessa era? Essa foi a pergunta dos sábios na floresta de Naimisharanya, quando começa o Srimad Bhagavatam para Suta Goswami. Aí ele fala, Savai Punsam Paro Dharmo Jato Bhakti Radokshaje Haitu Kya Pratihata Yatma Suprasiddhati. Ele fala, se alguém quer ser feliz, deve praticar esse maior Dharma, melhor princípio religioso, que é Jato Bhakti Radokshaje, devoção a Adoksha, que é no outro nome de Krishna. Fazendo isso de Adhyatma Suprasiddhati, a alma dessa pessoa vai ficar feliz. Nessa era específica que tudo isso de ruim acontece, aquele que pratica serviço devocional pode ficar feliz, mesmo nessa situação extrema que a gente vive hoje em dia, a gente pode ser feliz ainda assim, se praticar Bhakti. E aí a gente vai ter força para qualquer coisa. Pode ir até no meio do povo fazendo coisa errada e a gente pode ir lá e falar sobre Deus lá, sem ser mudado. Sem ninguém poder mudar a gente. Mas para a gente mudar alguém. Se a gente fica forte através desse processo de Bhakti, nossa vida é exitosa. E a gente pode ser feliz agora.
através disso, entendendo, né? Entendendo o que está fazendo, entendendo a situação que está acontecendo no campo religioso do mundo e na nossa prática. É importante saber disso. Dá para ver o tanto que é importante na situação crítica aí que o Ocidente passa, e o Brasil também, a gente vê o tanto que é importante compreender essas coisas. Alguém aí antes de cantar? Me pergunta aí. Oh, Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Om Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Purabhakti Devi Shesha Surabhakti Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nidvishesha Sunyavadi Pashacharya Shatarine Namah Vishnu Padaya Padaya Iradikaya Atmane Shishima Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudeva, Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. 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 Nitai Gora Nitai Gora Haribol. Nitai Gora Nitai Gora Haribol. Nitai Gora Nitai Gora Haribol.
Haribol. Jai Shri Guru Gauranga. Radha Govinda Dev ki Jai. Shri Guru Pad Padmo Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacarya Varjasta Tasya Srishnasya Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj ki Jai. Namo Vishnu Pad Srishnasya Bhakti Vavadishnu Goswami Maharaj ki Jai. Namo Vishnu Pad Srishnasya Bhakti Jivanacharya Maharaj ki Jai. Om Vishnu Pad Srila Gaur Govind Swami Maharaj ki Jai. Namo Vishnu Pad Srishnasya Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai. Namo Vishnu Pad Srishnasya Param Guru Pad Padma Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj ki Jai. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai. Shri Rupanu Guru Vahaga ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu ki Jai. Panchatatatmakshi Gaur Hari ki Jai. Shri Bhagwan Simhadev Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Todos os gostos devotos unidos ki Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribol. Valeu, boa noite. Haribol. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite. Haribol. Tchau, tchau.